Obrigada pelas informações. Entre os lançamentos da Bienal, a gente destaca hoje 2 livros que seguem uma narrativa comum em 2 cidades diferentes, Palmeira dos Índios e Viçosa. As autoras são as escritoras Juliana Aguiar e Tarsila Leão. A gente volta a falar agora com Igor Albuquerque, que traz as informações para a gente. Qual a proposta, então, dessas autoras, dessas escritoras, hein, Igor? Oi, Cris, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A proposta é contar cada cantinho de Alagoas com a visão lúdica de uma criança. Por isso o nome do projeto é esse, A Menina do Lugar. Vou conversar agora com a Juliana. Juliana, boa tarde. Boa tarde. O nome do projeto é A Menina do Lugar. Vocês estão lançando 2 livros nessa Bienal. Afinal de contas, que lugar é esse? Boa tarde. Não, então, o lugar é o lugar das crianças, não é? O lugar do ponto de vista das crianças. Nós buscamos, com esse projeto, trabalhar a educação para o patrimônio dentro das escolas municipais, né? Dos lugares que nós já visitamos, né? Nós já fizemos os livros, e ontem nós lançamos 2 livros que conta a história da Cafurna, que é em Palmeira dos Índios, na Mata da Cafurna, e de Viçosa, não é? Que nós trabalhamos com 2 escolas municipais de lá. Vocês já contaram alguns lugares. Você agora lançaram Palmeira dos Índios, Viçosa também. E por onde mais essa imaginação da criançada passou? Então, o projeto nasceu em 2022, é um projeto de extensão, né, do Campus Maceió, do IFAL do Campus Maceió. E nós já transitamos por Cururipe, não é? Transitamos por Muquem, lá em União dos Palmares, que lançamos na Bienal passada. E, inclusive, nós ganhamos o prêmio, né, do Rodrigo Belo Franco, do IFAM, com esses 2 primeiros livros. E ontem nós lançamos Viçosa e Cafurna, e daqui a pouco a gente vai lançar Porto de Pedra, que ainda a gente está aguardando um pouquinho, porque nós não retornamos à escola para levar esse livro para as crianças, né? Então, Porto de Pedra a gente vai esperar um pouquinho para a gente fazer esse retorno, entregar para cada criança que trabalhou com o projeto com a gente, né? Entregar o livro, levar para as escolas, e aí por isso que a gente ainda não falou sobre ele. O projeto A Menina do Lugar, o propósito é chegar nas 102 cidades mesmo. Então, se a gente tiver fôlego, sim. Não é? Porque a gente consegue trabalhar 1 ou 2 livros por ano. E, assim, se a gente tiver condição de chegar aos 102 municípios, seria muito interessante, né? Inclusive, se os secretários de educação, os prefeitos, se interessarem pelo projeto, não é? Entrar em contato conosco, né? Nós ficaríamos muito à vontade e honradas em trabalhar nessas cidades. Né? Quem faz parte também desse projeto é a Tarsila, está aqui comigo. Tarsila, é muito importante e assim, chama a atenção do livro que é uma criança contando como funciona a cidade, as peculiaridades. Conta um pouco disso. Olá, boa tarde, Igor. Então, né, cada livro que a gente faz, que a gente produz, né, é importante a gente salientar que esse material é todo produzido dentro do Instituto Federal, produzido com alunos do curso de Design de Interiores. Então, quando a gente vai nas escolas, né, e a gente conversa com as crianças, a gente tenta captar dessas crianças a essência do lugar a partir do ponto de vista delas. Então, a gente cria os personagens, né, que é a menina do lugar, e essa menina, no enredo da história, essa menina, ela vai contar a história daquele lugar, né, com foco nas características históricas, culturais, as práticas artesanais, e ela conta essa história para uma outra criança que vem visitar a cidade dela, né? E aí ela vai passando por cada cantinho da cidade, vai contando a história, os saberes fazer, o artesanato, as atividades culinárias, as manifestações culturais. Então, tudo isso a gente vai abordando de forma bem lúdica para crianças. É um livro, um projeto realmente dedicado para o público infanto-juvenil? Exatamente, é um projeto para o público infanto-juvenil, né? E aí a gente também produz materiais complementares, né, como jogos. No final do livro, quando a gente vai fazer essa atividade com as crianças, a gente faz muitas atividades lúdicas com elas, como jogo da memória, jogo de 7 erros, labirinto, jogos de tabuleiro. Então, é bem lúdico e a intenção da gente é fazer com que aquela criança, né, aquelas crianças daqueles lugares, elas se sintam pertencentes, aquele senso de pertencimento. Eu tenho orgulho do meu lugar, eu tenho orgulho da minha cidade, né, das coisas que são elaboradas aqui. Que elas se sintam realmente orgulhosas daqueles lugares e, com isso, elas possam replicar, contar essas histórias para outras pessoas.
Tarsila, aí como é que o pessoal pode adquirir os livros e onde encontra vocês lá na Bienal? Então, nós estávamos ontem no lançamento dos livros na Bienal, no estande do IFAL, que é o Instituto Federal de Alagoas. Os nossos livros, nós temos 2 que estão disponíveis, que são esses 2 aqui, Coruripe e Muquem, que foram lançados na Bienal passada. Eles estão disponíveis para download, para o público ler no celular, no computador, no perfil da gente, no Instagram, @ameninadolugar. E esses 2 livros, os outros 2 livros que a gente lançou ontem, no caso, ainda não estão disponíveis para download. Nós distribuímos gratuitamente esses livros, Ontem foram todos distribuídos gratuitamente. E a nossa intenção, inclusive, é ter essa visibilidade para que as prefeituras, as secretarias de educação desses lugares que a gente já trabalhou, possam viabilizar que esses livros sejam impressos, e sejam distribuídos para as crianças desses lugares. Maravilha, parabéns pelo projeto, viu? E sigam tocando o barco, que nas próximas edições da Bienal, com certeza, vão ter mais edições desses grandes livros que contam a peculiaridade de cada cantinho aqui de Alagoas. E a ideia das meninas é essa, viu? Expandir cada vez mais e seguir tocando o barco para atingir, quem sabe, um dia, todas as cidades de Alagoas, tá bom? Volto com você, Cris. Ótimas opções de leitura para a meninada.